Preciso perguntar de novo para você se você autoriza a gente usar a sua imagem. Tem problema? Tá tudo bem? Não, pode autorizar. Obrigada. Então tá bom. Gente, se vocês quiserem começar já fazendo as perguntas, Tá bom. Então, a primeira pergunta para você falar um pouquinho sobre você, o seu nome, sua idade, naturalidade, um pouquinho dos seus hobbies, só para a gente conhecer um pouquinho você melhor. Tá, eu sou a Sandra, eu tenho 49 anos e eu sou cabeleireira já há 22 anos. Tem 22 anos, já fiz outras profissões, mas me encontrei nessa área de beleza e já tem 17 anos que eu tenho um salão de beleza. Muito legal. E quais você diria que são seus pontos fortes e suas principais habilidades? Ó, eu sempre fui muito empreendedora, eu acho que me ajudou muito no processo de crescer e enxergar potencial. E eu acabei me destacando muito na área de mechas e colorações, que ficou um serviço bem personalizado. Então, acabou sendo um diferencial, até porque tanto tempo de profissão acabou acontecendo muitas mudanças na área de beleza, né? E aí isso acabou me ajudando no processo por ter um trabalho bem diferenciado, né? Que ninguém faz igual assim. Acho Sim, que é o maior diferencial seria esse. com certeza. Aí eu ia pedir para você contar um pouquinho para a gente como você se desenvolveu na sua vida profissional até o momento de empreender. Como que desenvolveu? No fim, acabou acontecendo. Eu vim de um salão renomado no Jardins, que me ajudou bastante, né? Como se fosse um diploma diferenciado, que ajudou muito no processo, principalmente há 22 anos atrás, que não existiam quase cabeleireiros, né? Era mais curso fora que tinha. E como ele era um salão muito caro, eu comecei a atender em casa, a domicílio, amigas, e a gente não tinha, tinha dois patamares, tinha um salão muito chique ou um salão de bairro que tinha pouca qualificação. E então, mesmo para atender amigas lá, não tinha, não era acessível, né? Então, eu acabei crescendo muito nesse período atendendo o cliente em casa. Então, o salão acabou surgindo, porque chegou uma hora que eu tinha mais cliente em casa, que eu atendia à noite, do que durante o dia. Entendi. Então, foi um processo que acabou acontecendo mesmo. Muito legal. Obrigada por compartilhar com a gente. Bom, acho que já foi um pouco da resposta da última pergunta, mas o que de fato te motivou a empreender? É, quando aconteceu esse processo de crescer muito, eu até trabalhava em casa, e aí eu vi a necessidade de criar um espaço diferenciado. Até hoje, o meu forte sempre foi atender com indicação. Então, eu trabalhei muito essa parte de marketing sozinha mesmo, né? Nem tudo a gente conseguia fazer, ainda mais sendo empreendedora. E nessa área de beleza, que a gente acaba tendo mais dificuldade por achar profissionais que tenham foco na nossa área, mas eu fui crescendo e divulgando. E nisso eu estou no meu quinto espaço, e eu consegui cada vez mais criar um espaço diferenciado. Hoje eu estou até em prédio comercial, que é uma tendência. Então, o que eu acho que acabou sendo legal, que além do crescimento e eu consegui algumas parcerias para divulgar a minha empresa, eu também fui olhando o que estava acontecendo de mudança na nossa profissão, que me ajudou no processo de chegar até hoje. Hoje eu sou reconhecida pelo meu trabalho, pelo diferencial. Eu consegui, em um período, ter uma assessora de imprensa que, para mim, de todas as experiências, foi a melhor de todas, que ajudou eu fortalecer meu nome, mais do que ponto e outras as coisas, mas eu fui aprendendo a ser empreendedora na prática mesmo, né? A gente acaba, eu fui atrás de conhecimentos, mas a gente foi meio sobrevivendo e vendo o que estava acontecendo no momento. Ah, que legal. E qual foi a origem do seu primeiro investimento para alavancar o negócio? Então foi assim, foi pessoal, foi familiar, foi empréstimo? Como que você começou?
Não, a primeira foi pessoal. O segundo, porque aí eu comecei a atender em casa, mas porque como eu comecei com auxiliar, a gente ganhava muito pouco e comecei a atender algumas amigas em casa. Agora, o primeiro salão mesmo que eu montei, aí foi com empréstimo. Foi capital de giro do banco, assim, para conseguir. Mas mesmo assim, meu segundo espaço, ele não tinha fachada, aí eu acabei montando um espaço que eu morava junto, aí o segundo foi um investimento maior, que aí eu fui num bairro legal, um bairro comercial reconhecido, que isso foi o diferencial para mim alavancar a minha carreira. Eu Ai, procurei que uma legal. área mais comercial, um bairro renomado, porque eu tinha um bom trabalho, mas eu estava muito no bairro, um lugar afastado, e as pessoas não tinham essa visão, né? Aí eu procurei mudar de bairro, e isso também foi uma das coisas que definiu muito o futuro da minha empresa, de Ai, um que lugar legal. mais comercial, então isso ajudou no processo, assim, de crescer. E o que que você acha que deu certo e o que não deu certo durante esse seu percurso? Ah, eu tenho duas visões bem legais. O excesso de empreendedorismo, e eu vejo com as pessoas que é empreendedor, a gente sempre acha que o nosso negócio tem muito potencial. E geralmente o empreendedor no Brasil, ele não tem capital de giro, né? Porque a gente tem muito imposto, muita coisa. Então a nossa margem está sempre comprometida. É difícil, se você já não entra com dinheiro, é difícil você ter um capital grande. E aí, durante esse processo, eu sempre estava tendo que crescer ou achava que tinha que fazer algum crescimento para o salão, que até enxergando hoje acho que foi importante, mas eu, hoje, com a minha visão mais madura, eu teria que ter ficado mais tempo feliz com esse resultado e me preparado melhor fazendo um capital para poder seguir no crescimento. Só que o empreendedor, ele sempre acha que ele pode mais, que ele tem que investir mais, e infelizmente a gente está sempre com o nosso capital comprometido e com muita despesa, e não espera se estruturar para fazer isso. Aí, se vem uma crise, alguma coisa, que foi o que acabou acontecendo comigo nesse momento que eu estava empreendendo para crescer, no primeiro, no primeiro ano veio uma crise muito feia, que muitas empresas quebraram, e eu acabei passando bastante dificuldade, demorou um bom tempo para me recuperar. Então, eu acho que isso que o empreendedor, ele está sempre querendo demais, e às vezes ele não olha que o resultado que ele tem tá bom, que às vezes é melhor esperar mesmo para poder passar por esse segundo passo. Eu acho que isso que foi a melhor coisa. Agora, de todas as minhas experiências, eu tive ponto numa das melhores ruas, é, e para mim, na minha área, o diferencial maior foi assessora de imprensa. Acho que foi o que mais definiu de eu conseguir cobrar pelo valor do meu trabalho, reconhecer meu trabalho. Então, de tudo que eu passei, isso realmente foi o melhor investimento que eu fiz. Ai, que legal. E qual você acha que é o motivo para que ela tenha te auxiliado tanto? Olha, isso a pandemia bagunçou. A gente estava 2 anos antes da pandemia e eu, como eu queria sempre queria ser especialista em mecha e dar curso, eu estava fazendo isso, né? Na nossa área, a gente consegue, dando curso, até tendo mais resultado financeiro do que o próprio salão, só que para isso eu precisava ser reconhecida. Então, eu criava muitas matérias, tendências, e ela ajudou nessa divulgação. E como ela era uma pessoa muito reconhecida, então começou a surgir matérias em vários lugares do Brasil, e na época da pandemia eu até fui bem junto com a pandemia, eu fui chamada até por um programa de TV, quase na mesma semana que a pandemia estava chegando, e fui chamada 2 meses antes em cursos, eu até fui dar um curso no interior para 200 pessoas que tinha, e estava num momento bem legal.
Só que são empresas fabricantes de produto que contratam a gente. E desde que a pandemia passou, né, a parte financeira das empresas não se organizou, os projetos não voltaram. Quer dizer, então, na melhor fase, que eu estava bastante reconhecida, foi até no programa de TV que isso é muito importante até para minhas próprias clientes valorizarem mais. Então, isso foi bem legal. Só que aí chegou a pandemia e a gente parou no processo onde estava tendo melhor resultado. Mas até as minhas clientes começaram a olhar o meu trabalho e o valor sendo mais justo, assim. Então, eu tive bastante reconhecimento até pelas minhas clientes mesmo. Muito interessante, assim, em relação à TV, à imprensa, é realmente um reconhecimento muito grande. Então, Legal. falando um pouco mais sobre rede social e mídia, como você faz para se manter mais atualizada com as tendências de cabelo e beleza para oferecer o melhor para seus clientes? E tem alguém que você se inspira bastante, que você olha e fala, nossa, essa pessoa pode agregar um pouco para o meu próprio trabalho, posso me inspirar nela para alguma coisa, para as minhas clientes? A gente tem bastante embaixador, que é um sonho de todo cabeleireiro, né? Que é a pessoa que é contratada. Eu tenho 2 cabeleireiros que eu acompanho. Eu tenho uma facilidade, na realidade, que eu sou muito visual, então, para mim, hoje na nossa área, quem é visual, é muito fácil se manter atualizada, mas pelo menos 1, 2 vezes no ano eu tento fazer curso, sim. Mas como hoje na internet a gente tem muita informação, então eu cheguei até a pagar 2 cursos bem caros. Tem um cabeleireiro que chama Anderson Couto, que faz as famosas, as globais, e eu vi que o que ele ensinou no curso eu já tinha aprendido só de olhar pela internet os cursos que ele, nem cursos, né, os vídeos que postam, né, pelo Instagram eu acho que ajuda muito a gente se manter atualizado, tendência, a gente tem que estar de olho em tendências de novela, né, e já foram mais fortes, mas as atrizes da nossa idade, né, porque o meu perfil de cliente, ele vai dos 30 e pouco aos 50, então eu vou acompanhando esse perfil de famosas dessa época, que é o que elas acabam pedindo bastante, mas pelo Instagram a gente consegue acompanhar. O difícil, às vezes, é manter a nossa página atualizada, gravando ou postando, essa é a parte que eu acabo tendo mais dificuldade. Tem hora que eu fico mais empenhada, tem hora menos, porque você tem que ter tempo para parar no cabelo, gravar, né? A geração de vocês estão mais acostumada, mas a gente ficar gravando e filmando o tempo inteiro acaba sendo um pouco mais cansativo, mas a gente se acostuma, né? Realmente, a nossa geração já nasceu com isso, basicamente, né? E nas redes sociais vocês também costumam trabalhar com promoções ou algum evento sazonal, né? Natal, promoção de Natal, algo do tipo? Então, eu já fiz bastante promoção, só que o que acabou acontecendo, com esse crescimento do meu salão, foi muito difícil, porque eu mudei de área, de público, de nível social, e meu valor, mediante ao meu nível de trabalho, ele estava desatualizado. Então, eu, no fim, aproveitei a pandemia e fiquei em 1 ano sem fazer promoção, porque na pandemia a gente vendeu pacotes bem abaixo, aí eu consegui, nesse período, não fazer promoção nenhuma, para, na realidade, conseguir atualizar os meus valores. Hoje, meu valor está mais perto do mercado, porque como eu vim nesse crescimento de fundo de casa, tudo, é mais difícil você pegar a sua cliente que é antiga, né? E eu tenho um perfil de cliente eu tenho muita cliente que eu já atendo há 10, 15 anos, tenho cliente nova, mas é difícil fazer essa transição e o nosso valor foi perdendo dinheiro, né? Então, o custo que eu cobrava da cliente estava desatualizado. Mas eu tenho um grupo do WhatsApp que é o meu melhor resultado. Ele mantém atualizado, e aí eu faço algumas promoções de lá, mas eu faço mais promoções sobre hidratações, essas coisas mais neutras, porque eu vi que as outras coisas acabam só desvalorizando o meu trabalho, então eu não faço mais. Sim, entendi. Então vocês realmente têm um nicho específico para promoção, para realmente não depreciar o trabalho de vocês.
Uma coisa que eu acabei fazendo, assim, o meu trabalho acaba sendo diferenciado porque eu acabo ensinando a cliente a cuidar daquele cabelo. Eu não me preocupo só dela chegar lá e, eu quero fazer essa cor. Então, eu vejo se é um cabelo que vai ficar saudável, se ela vai conseguir fazer a manutenção, porque tem cabelo que é a cada 3, a cada 6, outro tem que fazer todo mês. Então, eu dou todo esse auxílio, que produto ela usar, da maneira. Então, eu personalizo o meu trabalho. Então, o meu foco principal é que essa cliente volte mais vezes, e não de cada hora eu ficar só atendendo gente nova. E aí, nisso, eu acabo conseguindo fazer promoções específicas para esse público que eu tenho. Então, as minhas promoções boas vai para o WhatsApp, para quem já é minha cliente. Muito interessante, achei uma maneira muito legal de fidelizar o cliente. É, Marina, você continua? Acho que eu Sim, pulei. é, então, falando, você falou a respeito de alguns cursos que você viu, alguns vídeos também que você aprendeu muita coisa, e eu queria saber, já emendando um pouco, tá cortando. é, dando uma cortadinha. Eu acho que a É, Marina tá com um problema de internet. Gil, você quer continuar? Bom, eu não escutei nada. Oi. Ai, não. eu vou seguir nas perguntas aí, depois a gente volta para a pergunta da Marina. Bom, Sandra, como você lida com a concorrência no mercado que você atua? Olha, no começo eu acho que era mais difícil, porque na realidade, qual era o meu foco no começo? Era ter um salão grande para que ele funcionasse sozinha. Tanto que quando eu comecei esse processo do salão, ele chamava Espaço Essencial, porque antes não se usava o nosso nome no salão. Porque senão ficava um salão muito dependente do cabeleireiro principal. Hoje não. Os últimos anos já todo mundo foi mudando e usando o seu nome, que hoje é Sandra Zapalá Espaço de Beleza, que ele fortalece. E o que acabou acontecendo nesses anos? O que eu percebi? Meu trabalho, ele sempre foi diferenciado. Então, toda vez que eu tentei, hoje eu não tenho nem mais manicure. Então, o que eu tentei ter um salão muito grande nesse processo, no fim, acabei só me frustrando. Então, o que eu fiz ao longo do tempo, e hoje, até para trabalhar de acordo com o que eu consigo também, porque eu vou fazer 50 anos, eu fui personalizando bastante meu trabalho. Então, hoje eu tenho mais um serviço como se fosse uma assessoria, né, um coach, não é coach que fala, porque eu faço todo um trabalho de ver qual é a sua dificuldade com o seu cabelo, por que que você não acerta corte, como você arruma, de personalizar todo esse trabalho e fazer com Mas, que pô, você volte, e até isso, do que ficar atendendo toda hora uma pessoa nova. E isso ao longo do tempo, o que eu vi? Eu tenho menos instabilidade financeira, porque eu já tenho, assim, X cliente, tanto que hoje eu tenho 30% das minhas clientes vêm mensais. O resto, ela vem a cada 3 meses, a cada 6, mas eu tenho suficiente para trabalhar, eu trabalho de terça a sábado todos os dias com o cliente, e de uma maneira mais personalizada, tanto que depois da pandemia eu voltei a trabalhar sozinha. Hoje eu estou até sem auxiliar, porque também com o home office as clientes vêm mais espalhadas. Então, depois de pandemia mudou muita coisa, mas principalmente na área de beleza, né, mudou totalmente o perfil de cliente, mas eu consegui ir acompanhando isso e hoje fazer esse trabalho até mais personalizado, mas eu sempre foquei muito nessa cliente voltando, não em cada hora eu atender uma cliente nova, porque a gente também conhecendo a cliente fica um trabalho mais fácil, né? Dos dois lados, a cliente fica mais confortável e para a gente também. obrigada, Sandra. E como você equilibra a sua vida pessoal com a profissional? Eu imagino Ah, foi. que Eu vou te falar que tudo foi pandemia. Antes era muito difícil. A minha filha tem 6 anos.
Eu trabalhei muito, principalmente no começo, que por causa de horário do cliente, eu começava a trabalhar 8 horas, às vezes no meio do dia ficava mais parado e trabalhava até 10, 11 horas. Então, já trabalhei muito, muito. Antes da pandemia já tinha um home office e ao longo dos anos eu fui trocando o meu perfil de cliente. Então hoje eu tenho uma cliente que ela trabalha, elas têm cargos bons e tem o home office. Então eu fui também incentivando elas a ir fazer o cabelo durante o dia. Então, depois da pandemia, aumentou o home office, elas ligam lá o computador, faz reunião e trabalho, e eu tô arrumando o cabelo delas. Mas aí, o que que é legal? Eu não fico tão exausta. Antes eu tinha que me matar de sábado. Hoje, meu sábado é o meu dia mais tranquilo, que eu consigo distribuir melhor esse dia. Mas isso eu fui até fazendo muito propaganda. Então, depois da pandemia, tudo ficou melhor, porque hoje eu tenho quarta-feira eu tiro para organizar as coisas de casa, não é todo dia que eu trabalho, mas foi depois de 15 anos que eu consegui organizar e falar que eu tenho vida pessoal. No começo é bem difícil. Imagina, deve ser muito difícil organizar. É muito difícil. Mas também foi isso, sempre foi acompanhando as tendências, né? Eu tenho uma cliente palestrante, ela sempre fala, a gente vai passando por mudanças de comportamento, né? E eu fui percebendo isso e cada vez mais incentivando. Então, eu trabalhar sozinha, o que que ajudou? A minha cliente está lá em reunião, eu não tenho outro secador ou um salão bagunceiro, né, com muito barulho, e outras pessoas falando para ela estar fazendo uma reunião. Então, isso também ajudou muito. Ficou bom para mim e para ela. Então, eu não tenho um dia que eu fico muito exausta. Hoje, sexta-feira é meu dia mais cheio da semana. Imagina, sexta-feira. Então, eu posso falar que eu tenho vida agora. Que ótimo. É. E mais uma perguntinha. Quais são os principais aspectos que você considera ao tomar decisões importantes para o seu negócio? Olha, no começo, eu acho que você fica muito sonhadora. Como eu estava falando em outras. Então, eu acho que a gente vai muito com a emoção. Então, hoje eu vou mais com a razão e tenho ficado até mais tranquila, não aquele empreendedor que toda hora quer fazer um monte de coisa. Então, eu acho que eu fiquei mais tranquila ao longo do tempo, porque é isso. Se você age muito com a emoção, e a mulher ela tem muito isso, né? O homem tem essa vantagem, você acaba tomando decisões muito precipitadas. Então, hoje eu faço tudo mais tranquilo as coisas para analisar bastante se aquela, né, se a decisão é boa ou não, ou se é precipitada, ou se é ansiedade, porque a mulher eu acho que ela se atrapalha muito com isso. Concordo Legal. plenamente. E você estava falando, inclusive, agora há pouco, a respeito de como funciona essa parte do emocional. E você podia contar pra gente quais que foram os momentos mais gratificantes, mais emocionantes da sua jornada como empreendedora até agora? Olha, eu acho que até os últimos anos a pandemia realmente me marcou bastante. Ela foi um momento muito legal. Eu recebi muito carinho e muito conforto de cliente e apoio que não queria que a gente fechasse, porque só quem tem comércio que sabe o quanto que foi difícil uma pandemia e você ficar entre a vida ou saúde ou de, né, toda aquela dificuldade e de sobreviver ou terminar bem endividada. Mas a pandemia ela foi um momento importante, porque eu já estava cansada de ter um comércio grande com funcionário, com manicure que nunca trabalhou em empresa, com pessoas que a área de beleza ela é muito cruel, porque geralmente as pessoas não trabalharam em empresa, né? Então a gente tem uma falta de postura profissional como muitas áreas. Então, para mim, eu acho que a parte melhor que foi duas épocas que foi muito importante. Foi quando eu mudei para Leopoldina, que eu fiz uma inauguração que foi o primeiro salão com fachada e acabou indo 150 clientes numa inauguração de semana, que para mim foi um resultado de muito carinho, muita, assim, reconhecimento. O meu tipo de trabalho é personalizado, então eu acabo recebendo muito amor.
Outro foi a pandemia, porque quando começou os vouchers, essas coisas, eu recebi muito depoimento de gente que não queria que o meu negócio fechasse. Eu nunca achei que ia ser rápido, então eu já estava preparada para, no mínimo, 2 anos de bagunça. Ele foi muito importante, e essa parte da assessoria, que realmente foi um reconhecimento, eu acho que virou uma chavinha, porque antes é difícil quando você tem um trabalho muito bom e você vê um perfil de pessoas querendo colocar preço no seu trabalho e você querendo fazer o melhor. E com esse trabalho da assessoria de imprensa, eu tive muito reconhecimento, então ele foi muito marcante, essa fase. E veio tudo isso junto com o Manu, que foi a. Eu tenho muitas clientes que me ajudam muito, que são empreendedoras, e quando a Manu nasceu, eu consegui ter tempo, porque eu já cheguei a escutar, falar, como você vai ter filho? Você não, cabeleireira? Cabeleireira não tem tempo para ter vida. E eu acho que ficar de olho nas tendências e nas mudanças de comportamento que a gente está tendo de a cada geração, né, ou até menos que isso, me ajudou hoje a ter esse reconhecimento. Então, hoje eu sou bem realizada, porque eu tenho muitas clientes que mudaram na pandemia, 20% delas mudaram de cidades e longe, e agora eu tenho reconhecimento que elas não se adaptaram com com os cabeleireiros da região que elas estavam e estão voltando para fazer. Então, eu tenho cliente de Estados Unidos, tem de Curitiba, tem da Bahia, tem de Minas, tem aqui perto de Campinas. Então, eu acho que hoje eu estou no momento mais reconhecido, né? Você ser reconhecido por ser um trabalho bom e saudável, para mim, realmente, eu acho que é a melhor época. É muito legal ouvir que você tem clientes tão fiéis e leais a você, até gente dos Estados Unidos, nossa. É, é bem gostoso. Uhum. As nossas perguntas elas estão finalizando, mas pelo andamento da conversa dá para perceber que você realmente tem uma bagagem profissional muito grande, né? Uma história aí muito incrível. Então, hipoteticamente, pensando que você conhece alguém que está prestes a empreender nesse mercado que você está hoje de salão de beleza, qual seria uma dica essencial assim que você daria para essa pessoa? Olha, primeiro, eu lembro, eu fiz vários cursos de Empreendtech do Sebrae. Primeiro, eu acho que o brasileiro é muito sonhador e ele sempre acha que montar um negócio vai resolver todos os problemas da vida dele, porque ele não vai ter um chefe, não vai ter ninguém infernizando ele, né? Eu acho que a primeira coisa é realmente fazer um planejamento, olhar muito essa parte financeira, que eu acho que, como no nosso país a gente tem muitas crises, geralmente a gente quer montar um negócio sem ter dinheiro ou com dinheiro do banco. Eu acho muito ruim. Toda a dificuldade que eu tive foi por não ter um capital de giro e ficar dependendo do banco. E procurar conhecer melhor esse mercado de trabalho, porque quando eu fiquei sabendo que a margem de lucro de uma empresa, se ela chegasse a 15%, 20%, era muita coisa, isso independente do negócio que você tem, a gente fica imaginando quanto que a gente tem que faturar para que esse negócio sobreviva e todo mundo tenha salário, né? Então, eu acho que a gente não conhece muito. Eu amo o que eu faço, e a minha sorte foi acompanhar as mudanças, que nem hoje está no salão comercial, era uma tendência que no começo eu fui resistente, mas é o que me salvou na pandemia de não ficar endividada. Mas eu acho que é olhar bem realmente e conhecer mercado, ver que tem dinheiro, ver se está no pé no chão, que nem na área de beleza, muita gente faz o curso de cabeleireiro e vai abrir um salão. Não dá certo, a pessoa quebra porque ela vai fazer besteira na cabeça das clientes. A pessoa tem que ir trabalhar de auxiliar, pegar a prática e assim monta. Porque você pode montar um negócio lindo, mas se você não tiver prática, você não faz o seu negócio se sustentar. Então, eu acho que é se preparar mesmo, olhar mais, sabe? Menos emoção e mais razão. É bem isso. Se prepara mais. A gente não se prepara, a gente vai muito com a emoção do sonho. Mas eu acho ótimo, eu gosto, eu não me arrependo do trajeto. Acho que por mais que eu fiz algumas escolhas precipitadas, mas ele me ajudou no processo de eu ser reconhecida.
Só acho que a emoção atrapalha um pouco. Muito legal. E essa foi a nossa última pergunta para você, mas a gente queria agradecer de coração por você ter ajudado a gente nesse trabalho, por ter topado responder todas as perguntas, ter disponibilizado seu tempo para fazer essa entrevista com a gente. Então, muito obrigada por ter dividido a sua história e a história do seu negócio com a gente, viu? Obrigada a vocês também. É bom lembrar tudo isso. Muito obrigada e bom trabalho aí para vocês, Felipe. Muito Tá bom? Obrigada, obrigada pela viu? participação. Beijo, meninas. Obrigada, viu? Tchau, Beijo. tchau. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.